a ação de Deus. Daniele era uma modelo famosa, requisitada e disputada, conseguia contratos milionários. Apesar do dinheiro, da fama e da beleza, ela não era feliz. Sentia um imenso vazio por dentro, sofria de pavor, ansiedade, insônia. Pensou em tomar medicamentos. Alguns amigos aprovaram, outros não. Ela decidiu procurar outras terapias. Assinou contratos que jamais havia sonhado. Trabalhava muito, muito mesmo, mas continuava atormentada. Um dia pela manhã, indo de carro para o trabalho, pelo caminho que ela sempre fazia, o trânsito parou. Um guarda estava desviando todo o trânsito para uma ruazinha estreita, porque um encanamento havia rompido na avenida principal. Dirigindo lentamente pela rua desconhecida, ela passou em frente a uma igreja e avistou um cartaz escrito à mão dizendo: sem Deus, não há paz. Conheça Deus, conheça a paz. Todos são bem-vindos. Ela achou estranho e seguiu em frente. No dia seguinte, fazendo o mesmo trajeto, o trânsito parou. Um incêndio em uma loja fez com que outra vez o trânsito fosse desviado por aquela mesma ruazinha. E ela pensou: de novo? E passou outra vez pela igreja. Lá estava o cartaz. Lhe pareceu atraente. De dentro do carro, espiou o interior da igreja. No terceiro dia, ela pensou em mudar de trajeto, mas achou que estava sendo muito boba. Afinal, qual era a probabilidade de em 3 dias seguidos acontecer o desvio do trânsito no mesmo local? Vai ser um teste, pensou ela. Se acontecer alguma coisa e o trânsito for desviado, eu vou ter certeza de que é um sinal. Quando ela chegou na avenida, lá estavam os policiais outra vez. Um grande acidente, explicou um dos policiais, desviando o trânsito para a já conhecida ruazinha. Ah, é demais, falou Daniele, não é possível. Terceiro dia seguido que isso acontece comigo. É demais. Estacionou o carro e entrou na igreja. Lá dentro, havia apenas um padre. Ele ergueu os olhos, olhou para ela com um sorriso e perguntou: por que demorou tanto? Ele havia visto o carro de Daniele passar ali nos 3 dias. Eles conversaram muito. E daquele dia em diante, Daniele passou a participar daquela pequena comunidade, daquela pequena igreja. Encontrou a paz e a serenidade que estava precisando. Exatamente como dizia o cartaz, ela precisava de Deus em sua vida. E sem dúvida, foi Deus quem providenciou para que de alguma forma ela entendesse que ela precisava voltar-se para Ele, alimentar o seu espírito com a fé, a esperança e o amor. Você já parou para pensar que você poderia, neste dia, estar ouvindo qualquer outra coisa? Mas você está aqui. Não, não é por acaso. É providência. Sabe para quê? Para que você aprenda a conversar com Deus. Para conversar com Deus é preciso, antes de tudo, aprender a estar em silêncio. Muitos, mas muitos, se queixam que não conseguem ouvir a voz de Deus. E, portanto, não há nenhum mistério. Deus nos fala, mas geralmente estamos tão preocupados em falar, falar e falar, que Ele simplesmente nos ouve. Se falarmos o tempo todo, nada mais natural que ouvirmos o som da nossa própria voz.
enquanto o nosso eu estiver dominando, só ouviremos a nós mesmos. A maneira mais simples de rezar é ficar em silêncio, colocar a alma de joelhos e esperar pacientemente que a presença de Deus se manifeste. E Ele vem sempre. Ele entra no nosso coração e quebranta as nossas vidas. Quem tem essa experiência nunca se esquecerá. Nosso grande problema é chegar na presença de Deus para ouvir somente o que queremos. Geralmente, quando chegamos a Ele para pedir alguma coisa, já temos a resposta do que queremos. Não pedimos que nos diga o que é melhor para nós, mas dizemos a Ele o que queremos e pedimos isso. É sempre nosso eu dominando, como se inversamente fôssemos nós deuses e que Ele estivesse à disposição simplesmente para atender os nossos desejos. Mas Deus nos ama o suficiente para não nos dar tudo o que queremos quando nos comportamos como crianças mimadas. Deus, minha gente, nos quer amadurecidos e prontos para a vida. Quem é Deus? E quem somos nós? Quem criou quem e quem conhece o coração de quem? Somos altivos e orgulhosos. Se Deus não nos fala é porque estamos sempre falando no lugar dele. Portanto, se quiser conversar com Deus, aprenda a estar em silêncio primeiro. Aprenda a ser humilde, aprenda a ouvir e aprenda principalmente que sua voz nos fala através de pessoas e de fatos e que nem sempre a solução que ele encontra para os nossos problemas são as mesmas que impomos. Deus também diz não quando é disso que precisamos. Ele conhece nosso coração muito melhor que nós, pois vê dentro e vê nosso amanhã. Ele conhece nossos limites e nossas necessidades. A Bíblia nos dá esse conselho. Quando quiser falar com Deus, entre em seu quarto e em silêncio, ora ao teu Pai. Eis a sabedoria divina, chave do mistério e que nunca compreendemos. Mas ainda é tempo. Nós encontramos no livro de Provérbios a seguinte frase: as palavras são prata, mas o silêncio vale ouro. A voz do silêncio é a voz de Deus, e falar com Ele é um privilégio maravilhoso, acessível a todos nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Fale com Deus. Ele está pronto para te ouvir. Bom dia.